Hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre questões condominiais com a grande administradora Compacta. Nesse momento comigo, a psicóloga Valéria Laranjeiras. Valéria, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você, Fernanda. O prazer é todo nosso em receber você. A gente hoje reconhece que o mundo condominial, principalmente para os síndicos, né, significa enfrentar cobranças 24 horas. Tem muitas questões emocionais envolvidas, conflitos, coisas para resolver entre pessoas, que não é simples, né? Sim, convivência entre pessoas. Valéria Laranjeiras, por que a função de síndico pode ser tão desgastante para a saúde mental? Primeiramente, em virtude dos conflitos que há, como se o síndico fosse responsável por tudo que se tem e ele, de alguma forma, pelas questões, quer resolver tudo sozinho, esquecendo uma administradora que pode ser sua parceira fundamental nesse processo. E quando você acumula essas funções, aparecem vários conflitos, porque você não agrada a todos. E não se pode esquecer que síndico é humano, ele também tem as questões pessoais. É essa a grande questão. É verdade. E tem os grupos de WhatsApp, aplicativo, aquelas cobranças imediatas. Como é que o síndico pode se proteger desse excesso de exposição? Porque é muita gente, né, Valéria? Muita gente. É como se o síndico tivesse a obrigação de ficar 24 horas disponível para as necessidades dos outros. Mas ele precisa estabelecer limites. Limites no momento que ele vai atender, se direcionar para o condomínio, porque senão daqui a pouco ele vai ter vários moradores invadindo a vida pessoal e ele vai deixar de ter vida pessoal. Então vai ser sábado, domingo. E isso eu tenho casos no meu consultório de uma síndica que ela desenvolveu um pânico. Todas as vezes que o morador manda uma notícia para ela pelo WhatsApp, ela acha que é um caos e ela começa a ter palpitações e começa a passar mal. Foi sugerido o afastamento dela. Por quê? Porque sempre que chega uma demanda, é problema. E nem todo problema você tem controle. Se você não tem controle, você se perde nele. E aí vem a ansiedade, vem a sensação de fragilidade, que não está conseguindo. Isso, para a saúde mental, é terrível. Por mais que você goste da sua profissão, né? Porque síndicos apaixonados pelo que fazem, mas entram aí num lugar de muito desequilíbrio por causa dessas vivências, porque pessoas são diferentes. Para você que ligou o dial agora, tá na frequência ouvindo Mania da Pan, ou está no youtube.com/canal da Jovem Pan Natal, a gente está conversando com a psicóloga Valéria Laranjeiras. Ela veio falar sobre a saúde mental dos síndicos, que saúde mental é importante para todo mundo. E o nosso assunto principal aqui são os síndicos, né? Então, falando dos síndicos, quando o síndico é alvo de agressividade dos moradores, como é que lida emocionalmente com isso, hein, Valéria? Primeiramente, que muitas agressões não é sobre você, é sobre o outro. Há muitas vezes moradores têm suas próprias frustrações, os seus próprios conflitos dentro de casa e escolhe alguém frente a uma demanda que se aparece. E ele, de alguma forma, faz do síndico, alguma forma, responsável por aquilo que não está funcionando na sua casa. Então, assim, o que ele pode fazer? Quando algo desse tipo chegar, é limite, acionar de alguma forma a justiça de que foi de alguma forma assediada. E a gente precisa ensinar as pessoas que não se deve usar uma linguagem violenta. Se pode sim fazer com que você seja atendido na sua demanda, na sua necessidade, sem menosprezar ninguém. A violência não cabe em nenhum lugar. Então, o síndico, a partir do momento que ele não permitir, der o limite no primeiro momento, não, a forma que você está falando não é adequada. Isso é limite, é um não. Com isso, ele se valoriza e se coloca o outro a repensar nessa agressão. E se isso tiver se isso vem com ocorrências, acione a administradora, acione o conselho, porque isso precisa ficar registrado. É muito importante ficar atento quanto a isso, atenta, né? Principalmente as mulheres síndicas, porque às vezes tem moradores que crescem mais ali, né? No moral, porque é uma mulher. Então ela tem que ter um posicionamento muito, muito firme em relação a isso, principalmente reconhecendo quando tem os sinais de que está sendo afetado ou afetada.
O que é que a pessoa, quais os sinais que um síndico deve perceber quando precisa realmente ter ajuda na saúde mental? Quando ele começar a ter insônias, palpitações, quando ele começar a perceber que ele está 24 horas ligado nos problemas do outro, quando ele perceber que isso está interferindo no seu cotidiano, quando se tornar conflitos. Então, fisicamente, o que a gente pode dizer que ele vai sentir? Ele vai sentir dor de cabeça, pressão no ombro, estômago frio, suar as mãos, vai ter vários sintomas físicos, e mentalmente seria a insônia, não querer se alimentar, irritabilidade, impulsividade. Esses são todos sinais de que algo não está bem. Muito bem. Eu sou moradora, todo mundo que é morador de um condomínio deve querer, desejar que o síndico ou a síndica tenha saúde mental, tenha bem-estar, né? Uma pessoa que está bem, ela trabalha melhor, ela desenvolve, progride, enfim, ela executa melhor. Como é que o morador, nós como moradores, podemos desempenhar esse papel para colaborar com o bem-estar do síndico? Olha, eu diria que perceber o poder das gentilezas. Quando você reconhece o trabalho de alguém que está cuidando do seu patrimônio, agradecendo, mostrando o quanto ele é importante, validando o trabalho dele dentro do condomínio, essas gentilezas faz com que a pessoa se sinta validada. E quando ela é validada, ela sente assim, eu sou importante aqui, então deixa eu dar o meu melhor. Então, assim, você pode sim mudar muito o que você vai fazer dentro do seu condomínio. Então, você é possível regular ou desregular quem está com você. Perfeito. Qual seria a dica, doutora Valéria? Valéria Laranjeiras, psicóloga clínica, aqui veio através da Compacta Administradora. A gente com maior orgulho de recebê-la, porque realmente a saúde mental é um assunto em evidência para qualquer pessoa e para o síndico também. Qual seria a dica que você deixaria para o psicólogo que se sente sobrecarregado neste momento e está ouvindo a gente? Pronto. O síndico que está sobrecarregado, primeiro momento. Para o síndico. O síndico. Busque ajuda. Você não precisa resolver tudo sozinho, não precisa ser a Mulher Maravilha, nem um super-homem e carregar todos os pesos. Para isso existe o conselho, para isso existe administradoras assim como a Compacta, que está sempre do seu lado. A partir do momento que você divide uma responsabilidade, que você divide algo para se fazer, a carga é menor e você consegue desempenhar melhor. Então, procure ajuda, não resolva tudo só, respire que as coisas funcionam desde que você fique atento às suas necessidades, mas cuidando da sua saúde e buscando ajuda. É muito importante perceber que a Compacta Administradora, por exemplo, que é um exemplo de administradora que vai dar suporte ao síndico. Tem muita gente que tem preconceito, acha, não, a administradora vai tomar o lugar do síndico. Não vai, absolutamente, mas vai tirar esse peso do desconhecido, daquilo que o síndico não sabe resolver ou tem que errar muito para poder acertar, enfim, no know-how e no tempo de serviço que tem a Compacta em questões condominiais. Então, fica a dica aí e principalmente terapia, né? Importante terapia. Sim. Valéria Laranjeiras, onde a gente pode te encontrar? Rede social? Eu sou @Valéria Laranjeiras PC. Eu tenho um consultório ali na Praça Augusto Leite e é um prazer. Trabalho com as emoções, validações e acolhimento. Eu acredito que quando a gente valoriza o ser humano no seu contexto, ele se torna mais seguro das suas coisas. É verdade. Espero vocês lá. Vai ser um prazer atender os síndicos e fazer parte dessa administradora fantástica que deu a oportunidade de valorizar uma profissão tão bonita. Valeu. Valéria Laranjeiras, muito obrigada, querida. Bem-vinda sempre, viu? Ao som da Jovem Pan Natal. Esse foi o Profissão em Foco.